Te agradecemos, Pai, por esse dia e pela bênção do Senhor sobre a nossa vida. Pedimos que o Senhor fale conosco, ministre a Tua graça, a Tua bênção sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amigos, lembrando vocês sempre que as minhas lives sempre vão ao canal no YouTube. Você pode encontrar sempre as minhas ministrações no meu canal, Ronaldo Bezerra. Vai lá agora, se você não conhece. Vai lá, se inscreva no meu canal, dê um like, ative o sininho de notificações, faça comentários nas mensagens, participe, porque é uma maneira que você pode me abençoar. E desde já eu agradeço aqueles que me abençoam também através de um selo que a live oferece aqui, esse selinho, quando você compra pelo Instagram, este selinho abençoa a minha vida e abençoa esta live, né? E aqueles também que contribuem, às vezes com Pix, né? Tem gente que prefere, que quer me abençoar e se você quiser fazer isso, fique à vontade, tanto orando por mim, quanto compartilhando vídeos, quanto comprando selinho, enfim, você pode ser um instrumento de bênção também. Bom, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vamos lá. Quero fazer uma pergunta importante. Você acha justo uma pessoa ruim prosperar? Você acha justo? Ô Mari, um beijo para você, querida. Sally Ferri, Idumeia, todos vocês, um beijão, Deus abençoe. Mas responda para mim, você acha justo uma pessoa má, uma pessoa ruim prosperar? Fala para mim. Vamos lá. O que você pensa em relação a isso? Quando uma pessoa ruim prospera, uma pessoa má prospera. Você acha isso justo? A Lena disse não, Roseli disse não, Claudete disse sim, Maria Botelho sim, só Deus pode julgar, Juraci disse, Guiomar não, Beth Santos, tal. A gente está falando aqui, né? Ela disse só Deus pode julgar, mas quando você vê que uma pessoa é ruim, uma pessoa é má, é perversa, não é? Você acha correto uma pessoa dessa prosperar? Você acha correto? Vamos pensar aqui. Claro que Deus que olha o coração, que Deus vai julgar todas as coisas, a gente sabe disso, mas aos olhos humanos, vamos pensar aqui, né? Aos nossos olhos, uma pessoa ruim prosperar, você vê uma pessoa justa, correta, ela não prospera, e aí você vê uma pessoa ruim, né? Uma pessoa má, uma pessoa que engana, uma pessoa que passa por cima dos outros, uma pessoa assim prosperar, não é? O que você acha quando você vê isso? Como disse a Larissa, nós seres humanos temos, claro, esse instinto de achar injusto, mas não entendemos os planos de Deus, tal. Vamos lá, tô lendo o que vocês estão escrevendo aqui. Mauro Funchal disse assim, ele até pode prosperar, mas não tem paz no coração. A Mari disse, não dá para julgar, mas às vezes a prosperidade dela não vem de Deus, isso aí, não sabendo os meios usados, isso. Luluzinha disse, é injusto. Qual é o seu sentimento? Vamos pensar nisso também. Qual é o sentimento que você tem quando você vê uma pessoa má, perversa, prosperando? Qual é o seu sentimento? Qual é o seu sentimento? É claro que todos nós, vamos pensar aqui, gente, todos nós temos falhas, isso é uma coisa, né? Errarmos, isso faz parte da vida, né? Do ser humano. Nós falhamos, nós pisamos na bola, erramos, isso é outra coisa. Mas eu me refiro a alguém ser uma pessoa perversa, uma pessoa que para conseguir algo, ele é capaz de tudo.
para destruir o outro, para atropelar o outro, para enganar o outro, para mentir. Ele faz algo sempre premeditado. Ele é perverso, ele é terrível. Não é? Se precisa até matar alguém, ele mata para poder conseguir alguma coisa. Então aí você vê alguém prosperando. Você fala, meu Deus do céu. Né? Qual é o sentimento? Olha lá. O Rafael disse de fúria, é frustrante, é frustração, sentimento de injustiça. Guilmar disse, estou nem aí. A Marcela disse, indignada. A Marcele disse, meu sentimento é indignação, sentimento de tristeza e às vezes até revolta, disse o Ricardo. Nícia Oliveira, obrigado pelo selo da live, querida. Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe. A Márcia Marciselli disse, fico indignada. O meu sentimento é que Deus não está vendo isso. Esse é o sentimento, né, que a gente tem, verdade. A Rê Padrão disse, né, o sentimento é que Deus não está vendo isso. Né? A Larissa disse, injustiça, frustração, revolta, raiva, injustiça. Esse é o sentimento humano, né? É o sentimento humano. Parece que o cara faz toda a mutretagem sempre, mas ele sempre se dá bem. Não é terrível isso? Você vê que o cara está fazendo pilantragem, o cara é malandro, ele sempre sacaneia os outros, né? Usando essa expressão mais forte, né? E isso parece que sempre se dá bem, e o outro não. Olha lá, o Anderson disse indignado, a Jacksônia fica triste e angustiada, né? Nadir disse, aos olhos humanos fico imaginando que Deus é tão bom que até os perversos, ama até os perversos. É verdade, ele ama a todos. O Carlos Rangel disse, o sol nasce para todos. Disse a Juraci, pastor, você cutuca, né? Não é legal a gente pensar nessas coisas, queridos? Vamos ser sinceros aqui a gente pode, fica só entre nós aqui o papo. Vamos abrir o coração. É o sentimento nosso, humano, o sentimento que a gente tem quando a gente vê essas injustiças na política, não é verdade? No mundo, naqueles que têm o poder nas mãos, e tanta injustiça, tanta coisa errada, e qual é o sentimento que a gente tem, né? Mas vamos lá, olha só, veja esse texto comigo, você está com a sua Bíblia aberta aí? Veja comigo, Salmo 73, isso que a gente está falando aqui tem a ver com este salmo, quer ver só? Olha só, é um salmo escrito por Asaf. Certamente, diz ele, Deus é bom para Israel, para os puros de coração. E quanto a mim, disse ele, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Quase. Por pouco não escorreguei. Pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar. E eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade. Da sua mente transbordam maquinações. Está vendo? O texto tem tudo a ver com o nosso papo aqui. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. E eles dizem, como saberá Deus? Terá conhecimento do Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam as suas riquezas. Versículo 13. Certamente foi inútil manter o puro coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Salmo 73. João Bonfim, é o Salmo 73 que estamos lendo. Até que entrei no santuário de Deus. Até que entrei no santuário de Deus. Olha só, gente. E então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põe em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína.
como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era a de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração podem fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destróis todos os infiéis, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. Até aqui são 28 versículos, pessoal. 28 versículos. Que texto, hein? Que texto. Que pancada, gente. Que texto que tem a ver comigo, com você e com todos nós. Não é verdade? Pois é, nós vamos pensar neste salmo. Como eu já disse, eu volto a repetir, Salmos é um livro extraordinário. Por quê, gente? Porque fala do coração. É o livro onde os seus autores, Davi, Salomão, Moisés, Asaf e outros, falam da alma. Vocês perceberam isso? Este é um salmo que o autor fala da alma. E falar da alma, gente, é falar de nós mesmos. É falar da nossa vida, é falar da nossa intimidade. O autor do Salmo 73, como eu já disse, é Asaf. E segundo o livro das Crônicas, Asaf quem era? Asaf era chefe dos levitas e um vidente. Naquela época, o vidente era alguém que recebia revelações da parte de Deus. Então, Asaf era íntimo de Deus e ele era um músico importante em Israel. Ok? Para vocês entenderem o que este homem está dizendo aqui. Então, quem ele era? Ele era íntimo de Deus. Ele tinha revelações, recebia revelações da parte de Deus. E ele era um músico muito importante em Israel. E segundo estudiosos, quando Asaf escreveu este salmo, ele tinha em torno de 60 e 70 anos de idade. Ele não era novinho, não era mocinho. Ele já era idoso, não é? Ele era um homem já maduro, experiente. E ele faz uma confissão aqui. No versículo 4 que nós lemos, ele diz assim: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Olha que declaração, gente. Você já fez essa declaração alguma vez? Você já viveu isso? Você já hoje pode dizer: olha, Ronaldo, os meus pés quase tropeçaram. Um tempo da minha vida foi difícil. Por pouco eu não escorreguei. Quantos de nós aqui, não é verdade? Se não, todos nós, não é? Então, como é que alguém, agora pensa aqui comigo, como é que alguém íntimo de Deus quase se desvia? Como isso? Você vai pensar assim: poxa, peraí, Asaf era um homem que recebia revelações de Deus, ele era um homem de intimidade com Deus, ele era um músico, um adorador, tão importante em Israel. Como que um homem desse quase se desvia? Como é que uma pessoa que vivia na presença do Senhor, levando o povo à adoração, declara que quase os seus pés tropeçaram? Quase Asaf caiu da fé. Quase. Será que isso tem a ver comigo e com você? Eu queria te dizer algo importante aqui nesta manhã. Qualquer um de nós, guarde isso no seu coração, qualquer um de nós pode escorregar e cair da fé. Qualquer um de nós. E não importa quantos anos de crente você tenha. Não importa quanto tempo você frequenta a igreja.
Não importa quantas vezes você já leu a Bíblia. Não importa. Por isso que Jesus disse em Mateus 26, 41. Jesus, ele faz a seguinte declaração: orai e vigiai, para que não entreis em tentação, e a tentação conduz à queda. Mateus 26, 41. Como disse a Cristiane aqui, quem está de pé, cuidado para que não caia. É isso aí, amigo. Então, todos nós. Mas pensa aqui comigo, qual era o motivo de Asaf quase tropeçar? Qual era o motivo? Ele diz, você vê que aquilo que eu falei, né? Nos Salmos, as pessoas, elas falam da vida, elas falam da alma, elas rasgam o coração. Falar da alma é falar da gente mesmo, é falar da nossa intimidade, é falar da nossa vida. E foi o que Asaf fez aqui. Ele falou dele mesmo. Qual era o motivo, gente? Versículo 3. Versículo 3 ele disse: eu tive inveja dos ímpios. Eu tive inveja dos ímpios. Olha lá, veja lá o texto. Ó. Grifa aí. Eu tive inveja dos arrogantes, dos ímpios. Quem são os ímpios? São pessoas que não têm piedade. Quem são os ímpios? São pessoas que não conhecem a Deus e nem o seu amor. Os ímpios são aqueles que não creem e não se submetem à autoridade de Deus. Então, Asaf declara que ele quase caiu porque ele teve inveja dessas pessoas. Você já teve inveja alguma vez na vida de alguém? E aí Asaf entrou numa crise violenta aqui, pessoal. Porque ele dizia o seguinte: como é que podem prosperar sendo ímpios? Como é que esses podem prosperar? Eles são ímpios. Eles não acreditam em Deus. E eles fazem tantas coisas más e perversas. Então ele não entende como é que eles podem prosperar sendo ímpios, não acreditando em Deus e fazendo tantas coisas más. E a inveja de Asaf, sabe o que produziu? Um adoecimento. A inveja de Asaf adoeceu o seu coração. Amigos, mesmo que não admitamos, mas todos nós aqui, sem exceção, em algum momento, já sentimos inveja de alguém. Mesmo que você não admita. Nós sabemos que a inveja é pecado. Nós sabemos. E por isso a gente não consegue admitir isso. Você já teve inveja do ímpio? Nós temos vergonha, nós temos constrangimento de dizer que tivemos inveja, ainda mais dos ímpios. Mas, queridos, o que foi que causou inveja em Asaf? O que causou essa inveja? E aí ele descreve a partir do versículo 4. Acompanha lá. Veja, Asaf, no versículo 4, ele começa olhando a vida natural dos ímpios. E aí ele diz o seguinte, lá no versículo 4, olha só, olha o que ele diz: eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Parecia que a doença não os atingia. Eles não tinham sofrimento. Eles eram tão maus, mas eram tão fortes e atléticos. Parece que aquela frase popular, né? Gente ruim não morre, não é não? O camarada não pega uma gripe. O cara é mau, é perverso, mas não pega uma gripe. Era assim. Pelo contrário, o Asaf estava olhando para aqueles camaradas e dizendo: puxa vida, eles são tão maus e são fortes, não pegam gripe. São atléticos. Deve ter gente assim lá na sua academia, não é não? Existem homens e mulheres hoje em dia que parecem que foram desenhados. Um corpo escultural. E é claro que uma pessoa bonita e saudável assim cause inveja. Como disse a Milene, vaso ruim não quebra. Isso aí é outra frase. É isso mesmo.
Não é? Então, é aquilo que eu disse, é natural que uma pessoa bonita, uma pessoa saudável, causa inveja. Né? As mulheres, às vezes, quando olham uma outra mulher toda produzida, toda ajeitada, e cirurgia aqui, estica lá, fica toda redondinha, toda bonita, a mulherada fica, ai, mas também tá assim porque fez cirurgia, também tá assim porque tem dinheiro para se cuidar, também vai lá no cabeleireiro todo final de semana, porque se não fosse o cabelo estava espichado. Então é assim, né? E aí você pensa, né? Você acaba pensando, por que não tem um corpo assim? Por que eu não nasci com essa genética? Vocês estão rindo? É para chorar. E aí no versículo, ó, a Evelyn disse assim, ó, inveja, mas não quer pagar o preço, né? É isso, Evelyn. E aí no versículo 5, ó, nós estamos falando aqui do texto, versículo 5, olha só que interessante, no versículo 5, ele diz o seguinte, cadê? Olha lá, eles estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Olha só, gente, em outras palavras, Asaf estava dizendo o seguinte: eles parecem que não têm problemas, parecem que não sofrem, não têm doença. E você vê alguns ímpios prósperos, sempre alegres ainda. Então parece, gente, parece que eles tiram de letra qualquer problema. E nós cristãos, diante de um problema menor, nos desesperamos. Essa é a sensação que a gente tem. Que os ímpios, diante dos problemas, eles rapidinho tiram de letra. É a gente, crente, a gente se acaba. Um problema às vezes menor do que o deles, a gente se desespera. Essa é a sensação que a gente tem. Parece que os ímpios todos os anos vão viajar de férias para fora do país, né, para a Europa, vão nas melhores praias do mundo, nos maiores balneários, desfrutando a vida, e a gente fica com inveja. A gente fica com inveja. E aí, continuando, gente, no versículo 6 em diante, até o versículo 9, o salmista fica indignado com o caráter dos ímpios. Olha só, versículo 6, eles são orgulhosos, violentos, gananciosos, não tem Deus na vida, as mentes deles maquinam o mal, do íntimo brota a maldade contra as pessoas, zombam das pessoas, oprimem as pessoas, ameaçam as pessoas, blasfemam contra os céus. Olha só a reclamação aqui de Asaf. Por isso que eu perguntei no início, você acha justo alguém perverso prosperar? O nosso sentimento é de indignação. Asaf aqui estava inconformado. Asaf estava sem entender, pessoal. E no verso 10 agora, então ele diz o seguinte, olha o que ele diz lá. Certamente foi inútil. Não, ele diz assim, versículo 10. Por isso, o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Versículo 10, eu li o 13 aqui sem querer, o versículo 10. Então ele está falando isso agora. Por isso, o seu povo se volta para eles e bebe as suas palavras até saciar-se. Em outras palavras, Asaf estava dizendo o seguinte, eles têm ainda admiradores. Eles fazem aquilo tudo e ainda tem gente do lado deles apoiando. Ai, Jesus. Você já viu isso? Gente cruel, gente terrível. E aí a gente olha e fala, meu Deus, ainda tem gente aplaudindo, tem gente apoiando. Tem gente apoiando. Terrível isso, gente. Terrível.
Asaf não entendia por que tanta injustiça no mundo. Não entendia. Ele não entendia por que tanta gente boa sofria. Por que tanta gente boa sofre? Ele não entendia. Eu também não entendo por que tanta gente querida, né, fiel a Deus, está passando crises, necessidades, enfrentando lutas e até doenças. Eu não entendo. Eu não entendo. É o que disse o Mauro Funchal, o pior das vezes tem cristão apoiando. É isso mesmo, meu amigo. Sabe, gente, eu não entendo por que gente tão ímpia e tão má prospera tanto. Asaf não entendeu, gente. Asaf também não entendeu. E aí ele questionou, né? Como nós vimos aqui. Ele não entende, ele questiona. Até que chegou aqui um divisor do Salmo. Veja só. No verso 17, versículo 17, agora, veja lá. Olha o que diz o texto. Até que entrei no santuário de Deus. Até que entrei no santuário de Deus. Se você quiser grifar isso aí no texto, na sua Bíblia, faça isso, anote isso. Que aqui está um divisor do Salmo. Até então ele está questionando, ele não entende, ele está abatido, incomodado, inconformado, ele está muito mal com toda a situação que ele estava vendo. Mas no versículo 17 tem um divisor. É o divisor deste salmo. Porque no verso 17 ele diz: até que entrei no santuário de Deus. Olha que interessante. Apesar de fraco, apesar de abatido, apesar de inconformado, Asaf teve forças para ir ao templo. E aqui é uma lição muito importante para mim e para você. É que mesmo quando você não tiver forças, estiver desanimado, estiver triste, inconformado, venha à igreja assim mesmo. Vá à igreja assim mesmo. Mesmo quando você não tiver forças, vá à igreja. Porque lá o Senhor renovará suas forças, porque Ele habita no meio da adoração, dos louvores. E Ele vai te renovar. Vá. E quando Asaf chegou no santuário, lugar da presença de Deus, ele compreendeu e ele teve algumas visões que lhe foram tão importantes. Quais foram as experiências de Asaf no templo? Quais foram? O que é que ele viu? Qual é a visão que ele teve? Né? O que é que ele viu depois de toda essa revolta com a prosperidade dos ímpios? E aí ele teve 3 olhares, 3 visões. Primeiro, anote aí. A primeira visão que ele teve: Asaf viu o futuro dos ímpios. Asaf viu o futuro dos ímpios, anote isso. Aqui Deus começou a mudar o coração de Asaf. Ele compreendeu, gente, o destino dos ímpios. No versículo 18, olha só o que diz. Ele diz assim: certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Em outras palavras, Asaf está dizendo o seguinte: eles não subsistirão. A prosperidade deles é temporária. Pode durar 30 anos, pode durar 40 ou 50 ou até mais. Mas um dia, eles perecerão em ruínas porque não temem a Deus. No fundo do coração, essas pessoas estão cheias de medo. Essa é a verdade. E principalmente medo de morrer. Porque essas pessoas sabem que o poder da sua riqueza não é capaz de comprar a sua saúde. Eles sabem disso. Se Deus tirar a mão, você pode estar no melhor hospital, meu irmão, minha irmã, com o melhor médico. Você vai ficar ali mesmo. Se Deus tirar a mão, já era. Asaf compreendeu que essas pessoas eram frágeis, que a vida deles era uma ilusão. Ele entendeu isso. E então ele disse, no versículo 19, são destruídos de repente. Eles vão desaparecer. Então, não inveje os ímpios. Não inveje aqueles que fazem maldades.
Não inveje aqueles que acumulam riquezas, mas não temem a Deus. Não inveje aqueles que têm muitas posses nessa terra. Eu conheci gente humilde, morando em lugares muito simples, mas que são pessoas cheias da graça de Deus na vida. E têm a convicção da eternidade e do futuro da sua existência, porque são salvas e estão salvas pelo nome de Jesus. Tem gente que não tem um carro, pessoal, que a vida toda viveu no mesmo lugar, na mesma casa, que comeu o trivial dessa terra, o arroz com feijão, o ovo frito, que não teve privilégios como muitos de nós aqui temos, mas é gente do Senhor, é gente amada de Deus, é gente salva, que tem um futuro triunfante e que um dia ouvirá da boca de Jesus: vinde bendito de meu Pai, e possua por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Isso é lindo, isso é maravilhoso, pessoal. O que está preparado para o ímpio não dura 60 anos, 70 anos, 80 anos, seja o que for, não dura. O que está preparado para nós, que cremos no Senhor, é a eternidade com Deus. Então, a nossa herança é incorruptível, é incontaminável. A nossa herança é isso, gente, é incorruptível, é incontaminável. Ninguém rouba, ninguém tira. Não há crise econômica que tire ela de nós, porque ela vem das mãos do Senhor que fez os céus e a terra. Você crê nisso? Então por que você tem invejado muitas vezes o ímpio? Por que nós invejamos essas pessoas que têm bens materiais e são arrogantes? No fundo, essas pessoas estão perdidas, queridos. E o que Asaf viu primeiro foi o fim dos ímpios. Ele viu o inferno. Ele viu para onde os ímpios estavam indo. E ele disse: Deus, me perdoe por ter sentido inveja momentânea dessas pessoas que estão, infelizmente, condenadas à destruição eterna porque não conhecem a Ti. Me perdoe. Gente, que alegria e segurança é saber que há um futuro de paz para os filhos de Deus. Se você é um filho, uma filha de Deus, saiba que há um futuro de paz para você. Então, essa foi a primeira visão que Asaf teve. Asaf viu o futuro dos ímpios. Qual foi a segunda visão que ele teve? Anote aí, anote. Asaf viu a ele mesmo. Primeiro ele viu o futuro dos ímpios, e agora no texto ele vê também a ele mesmo. Gente, é lindo quando um ser humano se reconhece. Asaf, ele disse o seguinte, Asaf diz lá no versículo 21 e 22, ele diz o seguinte: quando o meu coração estava amargurado, e no íntimo eu senti inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Uma pessoa com um coração amargurado, pessoal, que tem inveja dos ímpios, ela age como se fosse um irracional. Se torna um insensato, um ignorante. Porque a inveja, pessoal, cega o discernimento. Sabia disso? Os invejosos são irracionais, são cobiçosos, são arrogantes. Mas o lindo nessa experiência de Asaf aqui, que nós estamos vendo, é que ele não vê apenas o futuro dos ímpios, mas ele vê o seu próprio coração. E ele confessa, ele diz: Senhor, eu pequei. Senhor, eu fui arrogante, eu fui irracional, e eu confesso a minha inveja. Gente, todos nós aqui enfrentamos e enfrentaremos dificuldades na vida. Todos nós, sem exceção.
Quando que foi que nós vivemos sem lutas nesta vida? Me fala. A gente sempre está enfrentando uma dificuldade, mas em todos os momentos o Senhor nos abençoou e nós chegamos até aqui. E até aqui nos ajudou o Senhor. Foi na crise que você venceu. Foi na crise que a igreja venceu. Foi na crise que tantas coisas boas aconteceram, tantos aprendizados. E é sempre assim, gente, porque é na crise que você vê o quanto Deus é bom. É na crise que você vê o quanto Deus é fiel, o quanto Ele te guarda, o quanto Ele te livra, o quanto Ele te sustenta, o quanto Ele provê as tuas necessidades. Na crise, pessoal, a gente aprende. Na crise a gente cresce. Na crise a gente amadurece. E tem aqui um texto de Riva Almeida, né? Um texto, uma poesia com o título Como Esquecer? É uma pergunta. Como esquecer? Então ele diz assim: como esquecer os dias cinzentos, se são eles que me trazem o brilho do sol? Como esquecer as derrotas, se são elas que me proporcionam vitórias? Como esquecer os erros, se são eles que me dão lições? Como esquecer a solidão, se foi ela que me trouxe amigos? Como esquecer as tristezas, se elas é que fizeram a minha sorte mudar? Como esquecer os planos fracassados, se só o fracasso pode me dar a aventura de sonhar? Lindo, não é não, gente? Depois procure na internet lá. Como esquecer esse poema, Riva Almeida. Riva Almeida. Muito bacana. Gente, se fosse tudo fácil, não é não, gente? Né? Se a conta bancária tivesse gorda, se o emprego fosse vitalício, né? Se trocássemos de carro e de casa sempre, não é? Se nunca ficássemos doentes, nossa, seria maravilhoso. Mas a gente não precisa disso e a vida não é assim. A vida não é assim. E mais, durante todas as crises, o Senhor te guardou, o Senhor te sustentou e você chegou até aqui. E sempre vai ser assim, meu irmão, minha irmã. O destino será o mesmo. Você continuará caminhando triunfantemente. Porque nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece, naquele que nos fortalece. Você é filho, é filha do Altíssimo. Então pode vir a crise, pode vir a dificuldade, pode vir o problema que for. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Nem a vida, diz lá Romanos, né? Nem a vida, nem a morte, nem a dor, nem a altura, nem a profundidade podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque nós somos mais do que vencedores e todas as coisas contribuem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então você está passando por uma crise? Fique firme. Resista. Vá em frente. Se apegue à graça de Deus, às promessas do Senhor, porque Ele vai te dar a vitória. E você vai poder dizer: até aqui me ajudou o Senhor. Até aqui me sustentou o Senhor. Ele é fiel. Porque como diz o salmista, no Salmo 30, versículo 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então veja, eu estou falando aqui do versículo, a partir do versículo 17 é um divisor nesse salmo. Quando Asaf entra no templo, até que, ele diz, né? Até que entrei no santuário de Deus. Não é isso que ele diz? Até que entrei. E aí quando ele entrou no santuário, ele teve experiências tremendas. Ele teve 3 visões.
ele viu o futuro dos ímpios, primeiro. Segundo, ele viu a ele mesmo. E terceiro, anote aí, por favor, ele viu a Deus. Ele viu o futuro dos ímpios, ele viu a ele mesmo, e agora ele viu a Deus. No versículo 23. O que diz lá no versículo 23? Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Contudo, sempre estou contigo. Ele viu a Deus, ele entendeu que Deus não o havia abandonado. Gente, quer coisa melhor ou maior do que a presença de Deus? Quando você está agoniado, você vai para a palavra, você vai para a oração, e a graça vem, a unção vem, o renovo vem, o refrigério vem, o bálsamo vem. E não há nada mais lindo do que ter a presença de Deus conosco. Nele estão todos os segredos da vida. Nele estão todas as respostas que nós precisamos, queridos amigos. Por isso que nós devemos plantar a nossa vida em Deus. Lembra da segunda-feira, quando eu falei do Salmo 1? Falei sobre isso. E plantar a vida em Deus é aprender a ouvi-lo, falar com Ele, ter intimidade com Ele e colocar nele a nossa esperança. Todos podem te abandonar, mas o Senhor jamais te abandonará. Ele é o teu refúgio, Ele é a tua rocha, Ele é a tua fortaleza, Ele é o teu socorro presente na angústia, Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu libertador. O Senhor é o teu pastor, e nada você terá falta nessa vida, porque Ele te sustentará. Ele te faz deitar em verdes pastos, como diz o Salmo 23. Ele te guia mansamente às águas tranquilas. Ele refrigera a tua alma. Ele guia você pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. E ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não vai ter medo, porque Ele está com você. A vara e o cajado dele te consolam. E certamente a bondade e misericórdia te seguirão todos os dias da tua vida. E habitarás na casa do Senhor por longos dias. Você crê nisso? Você crê nisso? Meu amigo Marco Neri, obrigado pelo selinho aqui na live. Deus te abençoe, meu amigo. Muito obrigado. Gente, Deus não abandonou Asaf, mas Ele sustentou este homem. Deus não deixou Asaf, Deus o sustentou, dirigiu os seus passos e o honrou. E Asaf, ele disse, lá no versículo 26 agora, lá no versículo 26, se você consegue acompanhar aí o versículo 26, ele diz, o meu corpo, eu gosto demais desse versículo. Que inclusive é um texto para você deixar registrado para o dia de hoje, para a sua vida. Escreva esse versículo e medite mais nele. Só esse versículo 26, que seja um rema para a sua vida. Olha o que é que diz. O meu corpo e o meu coração podem fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Lindo, não é não? A declaração aqui de Asaf. O meu corpo e meu coração podem fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Eu posso até fraquejar, quase resvalar os meus pés como Asaf, e tropeçar com inveja dos ímpios. Mas o segredo para vencer é entrar no santuário de Deus. Você quer vencer isso? Entre no santuário de Deus. E quando a gente entra no santuário de Deus, a gente tem essas visões que Asaf teve. Ele olhou para o destino dos ímpios, para o futuro dos ímpios. Ele olhou para si mesmo. E ele olhou para Deus. Cristina Lopes Isidoro, obrigado por mais um selo na live. Deus te abençoe, querido. Eu quero concluir com vocês hoje. Quero concluir
eu quero dizer, nós vamos orar aqui, mas eu quero dizer para vocês o seguinte. Isso é importante, esse finalzinho aqui, para nós encerrarmos e orarmos. Quando você estiver enfrentando dias maus, não tenha inveja dos dias bons dos ímpios. Vou trazer para nós aqui. Quando estivermos enfrentando dias maus, nós não devemos invejar os dias bons dos ímpios. De repente você está vivendo um tempo ruim na sua vida, tempo mau, e você confia em Deus, e você adora a Deus, e você é fiel a Deus, e aí você tem olhado para a sua direita ou para a sua esquerda, e você vê o ímpio prosperando e se alegrando, tendo dias bons, e você diz, por que isso? Eu não entendo isso na minha vida. Tem gente que diz o seguinte, poxa, a partir do dia que eu entreguei a minha vida, entreguei a minha vida a Jesus, parece que só piorou. Só vem mais problemas, mais dificuldades. O que está acontecendo? Será que tem alguma coisa errada comigo? A pessoa entra numa loucura, né? Uma paranoia. Ela não entende. Ela fala, será que então quando a gente entrega a vida a Jesus, a vida piora? Quem já não pensou assim? Né? Mas quando você estiver enfrentando esse dia mau, não fique com inveja dos dias bons dos ímpios. Veja, de acordo com este salmo aqui, veja o quão triste será o fim daqueles que não confiam no Senhor. A questão não é hoje, a questão é lá na frente. A questão não é aqui, é lá. O que o homem semeia aqui, vai colher lá. A fatura chega, pessoal. É verdade que ainda nós somos fracos, é verdade que nós somos tão vulneráveis, nós somos carentes de ajuda, não é? Mas é por isso que nós dependemos da graça de Deus na nossa vida, pessoal. Não é? O nosso Deus perdoa os nossos pecados. Ele continua sendo bom e a sua misericórdia continua durando para sempre. O nosso Deus é fiel. Então abra o seu coração nesta manhã e fale das tuas lutas com Deus. Fale para Ele. Hoje nós estamos aqui, nós podemos falar com o Senhor e Ele nos ouve, Ele responde. E Deus vai responder ao teu clamor. Deus vai responder. E Ele vai dizer, eu te amo. Ele vai dizer para você, eu estou com você todos os dias. Você não irá passar essa crise sozinho, meu filho, minha filha. Não tenha inveja dos ímpios, o Senhor está dizendo, nem do homem mau. Porque sou eu que te sustento com a minha mão direita e te protejo como a galinha protege os seus pintinhos. Eu tenho um futuro bom para você, eu tenho um futuro de paz para a sua vida, eu tenho um futuro de vitória para você. É isso que o Senhor está dizendo para mim e para você nesta manhã. Um dia, queridos, o nosso corpo vai voltar ao pó. Mas nós ressuscitaremos assim como Cristo foi ressuscitado, e então viveremos com Ele para sempre. Louvado seja o nome dEle. E aí então não haverá mais dor, pranto, lamento, dificuldade, crise, problema. Nós estaremos com o Senhor, com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. Amém? Quero te agradecer, Pai, por esta palavra e te louvar pela tua bondade e fidelidade. Senhor, quando nós lemos esse texto do Salmo 73, como nós nos identificamos com este homem, com este salmista chamado Asaf? Parece que nós estamos lendo aquilo que nós mesmos falamos durante os nossos dias, ou até escrevemos, porque esta história é a nossa história. Como ficamos muitas vezes indignados, ficamos tristes, abatidos por vermos que tantas vezes queremos fazer aquilo que te agrada, e aqueles que não te agradam prosperam, e nós ficamos para trás, a sensação que a gente tem. Mas aqui está o caminho da tua palavra, o Senhor nos ensinou através de Asaf, quando ele disse, até que entrei no santuário, e aí está o segredo. A vida de comunhão, a vida de intimidade com o Senhor vai fazer
toda a diferença. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor quer se relacionar conosco. O Senhor quer se revelar a cada um de nós. E hoje nós podemos dizer: entramos no teu santuário nesta manhã. E o Senhor falou ao nosso coração. E o Senhor se revelou a nós. Pai, que estas 3 visões que Asaf teve, Senhor, sejam a nossa também. Enxergarmos o futuro dos ímpios, olharmos para nós mesmos, mas olharmos também e principalmente para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, e saber que o Senhor nos ama, e saber que o Senhor é aquele que guia os nossos passos, que o Senhor é o nosso pastor, como mencionamos hoje, e nada há de nos faltar. O Senhor é aquele que supre tudo, todas as nossas carências e necessidades. É o Senhor e só o Senhor. E obrigado por isso. Obrigado pelo teu sustento. Obrigado pela tua mão amorosa e teu olhar carinhoso na nossa direção. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Que a tua bênção continue a se manifestar sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e nossa família. Pai, em nome de Jesus, que a tua boa mão esteja sobre nós, nos guardando, nos livrando, nos protegendo, nos direcionando em todos os momentos. Em nome de Jesus. Eu te louvo, eu te agradeço. Obrigado por esta palavra. Obrigado por esta série de mensagens. Nós queremos aprender mais ainda. Nós vamos te conhecer melhor. Nós te conhecemos tão pouco, Senhor. Tão pouco ainda. Mas nós vamos mais. Nós vamos um passo além. Nós vamos te conhecer mais. Nós vamos nos aprofundar no conhecimento da palavra, porque é a palavra que vai trazer libertação para a nossa vida. É o conhecer, é o ouvir a tua palavra que traz fé ao nosso coração. E nós cremos assim, te louvamos e pedimos a tua bênção sobre a nossa vida, sobre o nosso dia. Guarda-nos e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém.